Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. E existe um comportamento aparentemente simples que pode revelar muito sobre a forma como você lida com insegurança, rejeição e necessidade de aprovação. Explicar demais quem você é, porque fez determinada escolha ou porque alguém deveria entender suas intenções. Quanto mais você sente necessidade de justificar cada palavra, cada atitude e cada decisão, maior pode se tornar a percepção de que você precisa da validação dos outros. E é justamente aqui que começa uma dinâmica psicológica que muitas pessoas experimentam sem perceber. Seja muito bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando você a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Hoje, vamos analisar por que quanto mais você se explica, menos algumas pessoas podem respeitar sua posição, como a necessidade de se justificar altera a maneira como você é percebido e quais padrões emocionais podem estar por trás desse comportamento. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata simplesmente de manter a calma. Trata-se de compreender como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas sentem uma necessidade constante de explicar suas escolhas, como o medo de ser mal interpretado pode fazer você falar mais do que deveria e porque tentar convencer alguém da sua intenção nem sempre aumenta o respeito que essa pessoa tem por você. Também vamos analisar a diferença entre esclarecer uma situação e buscar aprovação, além dos padrões psicológicos que fazem determinadas pessoas entrarem em ciclos de justificativa, ansiedade e desgaste emocional. E existe um ponto especialmente importante. Quando você aprende a reconhecer esses padrões, não precisa se tornar frio, distante ou indiferente. Você aprende a escolher quando falar, quando explicar, principalmente quando não precisa provar absolutamente nada. Fique até o final, porque a verdadeira questão não é apenas porque você se explica tanto, é o que essa necessidade revela sobre a maneira como você enxerga a si mesmo e como isso pode estar influenciando seus relacionamentos sem que você perceba. Você já terminou uma conversa e, alguns minutos depois, ficou pensando, será que aquela pessoa entendeu o que eu quis dizer? Então você começa a explicar de novo. Manda outra mensagem, acrescenta um detalhe, tenta justificar sua atitude, lembra de uma coisa que esqueceu de falar e, quando percebe, escreveu um texto enorme para provar que não teve uma intenção ruim. Isso acontece no trabalho, em uma discussão com alguém próximo, em uma amizade e até em situações pequenas, como quando você decide não sair, não responder imediatamente ou simplesmente escolhe fazer algo diferente. O problema é que, muitas vezes, você não está tentando esclarecer a situação. Está tentando controlar a forma como o outro vai enxergar você. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando surge o medo de ser mal interpretado, a mente procura uma saída rápida, explicar mais. Só que cada nova justificativa pode abrir espaço para outra dúvida, outra pergunta e outra necessidade de se defender. É como tentar apagar uma pequena faísca jogando cada vez mais combustível em cima dela. E talvez você nem perceba quando isso começa. Você só sente aquela urgência de fazer o outro entender. Mas por que uma simples necessidade de ser compreendido pode fazer alguém parecer inseguro, mesmo quando essa pessoa tem razão? É aí que esse comportamento começa a revelar algo muito mais profundo sobre a maneira como você lida com a aprovação dos outros. Talvez você esteja adiando semanas aquela mudança que sabe que precisa fazer. Você pensa em começar amanhã, espera ter mais tempo, mais disposição ou o momento perfeito e os dias continuam passando. Se esse ciclo também acontece com você, existe uma oportunidade simples na descrição deste vídeo que pode ajudar a dar o primeiro passo. É um material pensado para quem quer parar de adiar e começar a agir de forma mais prática, sem depender daquela motivação que aparece e desaparece. O acesso tem um valor mínimo, justamente para ser acessível, e sua compra também ajuda diretamente a manter este canal produzindo novos conteúdos. Se fizer sentido para você, confira o link na descrição. É rápido, custa pouco e pode ser aquele pequeno passo que você vem adiando há tanto tempo. Agora, voltando ao que estávamos falando, existe um detalhe sobre esse comportamento que muita gente só percebe quando começa a observar a própria rotina. O mais curioso é que, quando você se explica demais, talvez nem esteja tentando convencer a outra pessoa. Em muitos casos, você está tentando aliviar uma tensão dentro de você. Imagine que alguém responda apenas "tá bom" depois de uma decisão sua. Para algumas pessoas, essas duas palavras parecem carregar uma mensagem escondida. Ela ficou chateada, ele não gostou, estão pensando mal de mim. E, quase automaticamente, surge a vontade de completar o silêncio.
Você começa: eu fiz isso porque não foi por mal, é que aconteceu uma coisa antes. O cérebro tenta eliminar aquela sensação desconfortável de incerteza, criando uma explicação que devolva a sensação de controle. Só que existe uma armadilha aí. Quanto mais você tenta controlar a interpretação do outro, mais dependente fica da reação dele. E isso aparece em situações muito comuns. Você diz não a um convite e imediatamente sente necessidade de apresentar 5 motivos. Recusa uma tarefa no trabalho e passa vários minutos tentando provar que não é preguiçoso. Alguém critica uma escolha sua e você começa a listar tudo o que fez para justificar porque escolheu daquele jeito. Aos poucos, a conversa deixa de ser sobre a sua decisão e passa a ser sobre conseguir aprovação para ela. E é justamente nesse ponto que uma coisa aparentemente inocente pode mudar a forma como você é percebido. Não porque explicar seja sempre errado, mas porque existe uma diferença entre comunicar uma decisão e pedir, sem perceber, permissão para sustentá-la. E quando essa diferença começa a desaparecer, até uma pessoa segura pode acabar transmitindo insegurança sem dizer uma única palavra sobre isso. O problema é que esse padrão não termina quando você acaba de falar. Ele continua na maneira como as pessoas passam a interpretar seus próximos comportamentos. Pense em alguém que, sempre que diz não, sente necessidade de explicar tudo. No começo, os outros podem até ouvir com atenção. Mas, com o tempo, podem perceber que existe uma necessidade constante de justificar suas escolhas. E isso muda a dinâmica sem que ninguém precise dizer claramente o que está acontecendo. Se você recua diante de qualquer questionamento, começa a negociar aquilo que antes era uma decisão. Se alguém insiste um pouco mais e você imediatamente apresenta novas razões, essa pessoa aprende, mesmo sem planejar, que existe espaço para pressionar. É assim que certos limites começam a ficar frágeis. Não acontece de uma vez. Acontece em pequenas situações. Você aceita uma mudança de última hora porque não quer parecer difícil. Responde imediatamente para provar que não está ignorando alguém. Explica porque não respondeu antes. Tenta convencer um colega de que não teve determinada intenção. Cada episódio parece pequeno, mas repetido muitas vezes cria um padrão de comportamento. E existe outro efeito ainda mais silencioso. Você começa a monitorar a própria imagem o tempo inteiro. Antes de falar, pensa em como será interpretado. Depois de falar, revisa mentalmente a conversa. E, se percebe qualquer sinal de desaprovação, sente vontade de corrigir sua imagem imediatamente. E isso desgasta a espontaneidade e pode afetar até sua confiança. A ironia é que, tentando evitar que os outros pensem mal de você, você pode acabar entregando a eles um poder maior sobre suas decisões. E quando uma relação começa a funcionar assim, a questão deixa de ser apenas respeito. Passa a ser quem está definindo, na prática, o quanto você pode confiar na própria posição. Talvez a pergunta mais importante não seja por que eu me explico tanto, mas quando eu aprendi que precisava fazer isso. Porque alguns comportamentos que parecem exagerados no presente podem ter sido forma de proteção em momentos anteriores da vida. Pense em alguém que cresceu ouvindo frases como você precisa explicar direito. Não foi isso que eu perguntei, ou se você não contar o motivo, ninguém vai entender. Com o tempo, situações de julgamento, críticas frequentes ou até experiências em que seus sentimentos eram constantemente questionados podem ensinar uma lição silenciosa. Ser mal interpretado é perigoso, então é melhor explicar tudo antes que alguém tire uma conclusão errada. O adulto pode esquecer os episódios específicos, mas a reação emocional pode continuar aparecendo. É por isso que uma situação simples, como alguém ficar em silêncio depois de você tomar uma decisão, pode provocar uma urgência desproporcional para se justificar. Não significa que exista uma única causa para esse comportamento, nem que toda pessoa que se explica muito tenha vivido as mesmas experiências. O ponto é perceber como o cérebro aprende associações. Se, durante muito tempo, explicar significou evitar conflito, crítica ou rejeição, explicar demais pode se tornar uma resposta automática diante de qualquer sinal de desaprovação. Você nem sempre pensa conscientemente preciso convencer essa pessoa. Muitas vezes, simplesmente sente que precisa falar. E esse detalhe muda tudo, porque agora você começa a perceber que determinadas conversas do presente podem estar ativando uma necessidade muito antiga, a necessidade de provar que suas intenções são boas para merecer compreensão. Só que existe um momento em que proteger sua imagem deixa de ser proteção e começa a impedir que você ocupe seu próprio espaço. E é justamente quando essa percepção aparece que a forma de se comunicar pode começar a mudar.
Existe uma mudança importante que acontece quando você começa a observar esse padrão em vez de reagir imediatamente a ele. Você recebe uma mensagem curta e, antes de escrever um texto enorme para se justificar, percebe a ansiedade aparecendo. Alguém questiona sua decisão e, em vez de tentar convencer aquela pessoa durante vários minutos, você nota aquela vontade de provar que está certo. Isso não significa ignorar os outros, agir com arrogância ou transformar toda a conversa em uma disputa. Significa criar um pequeno espaço entre aquilo que você sente e aquilo que decide fazer. E esse espaço pode mudar muita coisa. Talvez, pela primeira vez, você perceba que nem toda desaprovação precisa ser corrigida, nem todo silêncio precisa ser preenchido e nem toda interpretação equivocada exige uma defesa imediata. Algumas pessoas vão entender você, outras não. E tentar controlar todas essas percepções é uma tarefa impossível. A mudança começa quando você identifica a pergunta escondida por trás da sua necessidade de explicar. Eu realmente preciso esclarecer isso ou estou tentando fazer essa pessoa aprovar minha escolha? Às vezes, uma explicação é necessária. Em outras situações, uma frase simples basta. E existem momentos em que não explicar nada é simplesmente respeitar a própria decisão. E isso não acontece de um dia para o outro. Se durante muito tempo você aprendeu a buscar segurança na aprovação alheia, seu primeiro impulso continuará aparecendo. A diferença é que agora você consegue percebê-lo antes de obedecer automaticamente. E, conforme essa consciência aumenta, sua comunicação começa a ficar mais tranquila, seus limites mais claros e sua presença menos dependente da reação de quem está ao redor. No fim, talvez respeito não tenha tanto a ver com falar mais alto ou explicar melhor, mas com conseguir permanecer firme mesmo quando alguém não entende imediatamente aquilo que você decidiu. Talvez, depois de perceber tudo isso, algumas conversas do seu passado comecem a parecer diferentes. Aquela vez em que você explicou durante 10 minutos uma decisão que já estava tomada. A mensagem enorme enviada apenas porque alguém respondeu de forma fria. O momento em que você tentou provar que não teve uma intenção ruim, mesmo sem ninguém ter pedido uma explicação. Talvez o problema nunca tenha sido simplesmente falar demais. Talvez estivesse na necessidade de garantir que ninguém tivesse uma interpretação diferente daquela que você desejava. E quando essa necessidade passa despercebida, a reação dos outros começa a ocupar um espaço enorme dentro da nossa própria cabeça. A pessoa responde, você analisa. A pessoa se cala, você imagina. A pessoa discorda, você tenta corrigir. Aos poucos, aquilo que deveria ser apenas uma conversa se transforma em uma espécie de julgamento permanente sobre quem você é. Mas existe algo curioso nisso tudo. Nem toda pessoa que não entende você está necessariamente contra você, assim como nem toda pessoa que discorda precisa ser convencida. Algumas coisas simplesmente permanecem sem explicação completa. Algumas decisões continuam sendo suas mesmo quando alguém não concorda. E talvez seja nesse espaço, entre o que você sente e a necessidade de provar alguma coisa, que começa uma percepção diferente sobre respeito, segurança emocional e liberdade. Porque, no fim, existe uma pergunta que pode permanecer com você muito depois deste vídeo terminar. Quando você explica alguma coisa, está tentando ser compreendido ou está tentando garantir que ninguém tem o direito de pensar diferente sobre você? Se você chegou até aqui, primeiro, obrigado por ficar até o final. Se este vídeo fez você olhar para algum comportamento seu de uma forma diferente, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano e emoções. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora para acompanhar os próximos vídeos. Quero também saber de você. Nos comentários, escreva "Eu não preciso provar" se você ficou até o final e entendeu que nem toda situação precisa de uma justificativa. Depois, aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo no card, porque ele complementa este assunto e pode ajudar você a entender outro padrão de comportamento que acontece nas relações do dia a dia. E se quiser continuar explorando temas sobre personalidade, relacionamentos, emoções e comportamento humano, acesse também a playlist que está na tela. Talvez o próximo vídeo responda uma pergunta que você ainda nem percebeu que precisava fazer.